E aí, galera, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal. Muito obrigado aí por estar assistindo esse vídeo, beleza? Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao estudo sobre os operadores. Se você não sabe do que eu estou falando, procura os vídeos aqui desse canal. Temos aulas falando específicas para certificação Java, tá certo? Se você ainda não é inscrito, se inscreve. Não esquece de deixar o like, principalmente me dar o feedback do que está achando dessa playlist. Beleza, galera? Na aula de hoje vamos falar sobre os operadores lógicos, que basicamente vão estar com você durante toda a sua vida e durante toda a sua carreira como programador, tá certo? Não tem como fugir deles, eles são fundamentais para todo e qualquer programador. Como é que eles funcionam no Java? Nós vamos ver isso agora. Então vamos lá. Basicamente, o que eu fiz? Eu fiz um programinha aqui que é como se ele fizesse a validação de um brinquedo de parque de diversões, tá? E ele vai dizer se uma pessoa ela está permitida de entrar no parque ou não. Então, basicamente, como é que funciona, pessoal? Vamos lá, ó. Eu tenho duas verificações. Uma eu vejo se a idade é maior que 18 e aqui entra o nosso primeiro operador lógico, que é o e, tá? Literalmente, esse cara aqui é o e, tá? Ou em inglês o and, né? E aí eu vejo se a idade é maior que 18 e o tamanho é maior ou igual a 160 centímetros ou 1,60 m, tá? E aí, ó, eu tenho duas variáveis aqui para passar a idade e o tamanho e vamos tentar entender o que vai acontecer. Quando chegar bem aqui, o Java ele vai verificar o seguinte: essa idade aqui é maior que 18, maior ou igual a 18? É. O tamanho é maior ou tá? É importante que esse e é fundamental, tá? Então, idade é maior que 18 e, ou seja, eu estou incluindo dentro da minha condição o tamanho ele é maior ou igual a 160, né? Ou seja, 160 centímetros, 1,60 m. Se as duas condições forem verdadeiras, ele vai imprimir na tela entrada permitida. Se uma delas não for verdadeira, ele vai imprimir entrada proibida. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos mudar aqui, só para ver funcionar, tá? E nós vamos executar o nosso programa, tá? Então, ó, como a idade é 18 e o tamanho é 170, ó, a entrada ela foi permitida no brinquedo, tá? Se a gente voltar para 1,59, como estava aqui, e executar o programa, perceba que a nossa saída vai mudar, ó. A entrada agora ela é proibida no brinquedo, tá certo? Ou seja, o operador lógico e ele vai juntar as duas condições ou as x condições, dependendo de quantas você quiser ter, você pode ter dentro da sua condicional e só vai executar o que está dentro do if se todas elas forem true. Ou seja, o que é isso aqui? Para essa execução dar certo, a gente tem que ter true e true. Se uma das duas for false, a gente cai dentro do else, tá? Ou a gente não, na verdade, a gente não executa o que está dentro da condicional if. Se não tiver um else, o programa segue sem executar o que está dentro do if, correto? Outro operador lógico é esse cara aqui. Quem é esse cara aqui? Esse é o ou, em inglês, or, tá? E o ou, olha só, ele pode ser true ou true. Aqui é true e true, né? Não tem outra opção. Ele também pode ser true ou false. E ele também pode ser false ou true. Tá? Então, o que significa isso aqui, pessoal? Vamos lá. Significa o seguinte: se uma das duas, não importa qual, estiver retornar true, então não importa
não importa o que a outra vai responder, tá? Então, basicamente, aonde é que esse if não seria executado se eu trocar aqui o nosso operador lógico para o OR, ou, né, em português? Ele só vai falhar se esse aqui der falso e também esse aqui estiver falso. Porque basta que um ou outro seja verdadeiro para que toda a expressão seja verdadeira, tá certo? Seja considerada verdadeira. Eu vou botar em uma linha, acho que tá mais confundindo, né, pessoal? Vou colocar tudo em uma linha. Vou deixar um espaçamento grande aqui para a gente isolar bem o nosso operador, tá? Então, ó, basicamente, se a nossa expressão 1, ou seja, se a verificação de idade der true, a expressão ela já é verdadeira, tá? Então vamos ver, ó. Agora a idade ela tem 18, tá? E o comprimento eu vou manter. Só que por algum motivo a regra do brinquedo ela diz o seguinte: uma das duas tem que ser verdadeira. Se a pessoa tiver 18 anos, ela pode entrar no brinquedo, independentemente da altura dela. E se ela tiver mais de 1,60, ela também pode entrar no brinquedo, não importa a idade, correto? Então a gente mudou um pouquinho a regra do brinquedo e agora, ó, percebam que eu só mudei o operador, deixei os mesmos valores do anterior, que deu false para o E, tá? Voltando aqui o E, ó. Ó, primeiro mostrando o resultado do OU. A entrada ela foi permitida. Se eu vier aqui e pôr o E, a entrada no brinquedo ela vai ser proibida, tá certo? Então, ó, a entrada ela foi permitida porque agora basta que uma das duas seja verdade. E como a gente viu, a idade ela é maior ou igual a 18 anos. E quando é que vai dar errado, Adriano? Ó, se a gente colocar a idade aqui igual a 17. O nosso OU ele vai quebrar. Por que o nosso OU vai quebrar? Porque agora tanto a idade não cumpriu o requisito da primeira condição, quanto a altura não cumpriu, o tamanho não cumpriu o requisito da segunda condição. Tamanho ficou feio, né? A altura, né? Tá? Então, ó, agora, se a gente rodar, é falso. Por quê? Porque um ou outro, ou seja, como nenhum dos dois foi, então é falso. Então, a entrada agora ela é proibida, porque tanto não cumpriu essa primeira condição, quanto não cumpriu a segunda condição. Beleza, pessoal? Dentro desses operadores, a gente tem agora uma variação, tá? Ou seja, aqui no E, a gente tem um outro cara, que é o E. E, tá? E no OU, a gente também tem mais um cara que é o OU. Qual que é a diferença do de cima para o de baixo? Eu vou explicar para vocês. O de baixo, e é por isso que as pessoas elas costumam, ao invés de usar assim, se a idade for maior que 18, né, e a altura maior que 1,60, né, ou tipo assim, ao invés de usar isso, as pessoas gostam de usar isso aqui. Eu vou já explicar para vocês, só que para vocês verem isso funcionando, a gente vai ter que fazer uma pequena modificação no nosso programa. Eu vou criar aqui dois métodos, tá? Na nossa classe lógicos, que eles basicamente, void não, eles são booleans, tá? Eles que vão agora fazer a validação. A gente vai ter o nosso valida idade, que vai receber um int com a idade, tá? E olha só, a gente vai fazer uma brincadeirinha aqui. Antes de retornar o valor, a gente vai fazer validando a idade da pessoa, tá? E aí o que a gente retorna? Retorna essa verificação aqui, tá? Vamos retornar toda a nossa verificação. Ou seja, se a idade for maior que 18, vai retornar true, se não, vai retornar false. E um outro método que a gente vai criar aqui é o nosso valida, como você já deve imaginar, a altura, tá? Que basicamente vai fazer a mesma coisa,
altura, e aqui vai receber um inteiro com a altura, certo? E aqui ele vai validar a altura. Se a altura maior ou igual a 1,60, ele também vai retornar true ou false. E aqui, ó, o que a gente vai fazer? A gente vai chamar o valida idade, passando a idade, e, né, ou seja, o valida a altura, passando a altura. Beleza? Então, agora, ó, aquela nossa validação que estava chumbada aqui no código, ela está dentro de método. E é isso que faz a diferença quando a gente usa só um e comercial, ou dois e's comercial, ou só um pipe ou dois pipes. E vocês vão entender agora. Vamos voltar para o nosso só um e comercial. Tá? Olha só. Qual que é a nossa idade? A nossa idade é 17, certo? Quando chegar aqui no valida idade, a gente vai entrar no método, tá? Vai imprimir isso aqui na tela, vai ver que a idade é maior ou igual a 18? Não, false. Vai retornar false. E aí, se a gente sabe que a primeira... Lembrando, tá? Quando é que um e ele é verdadeiro? Quando é que uma validação de condição que usa um e, ela é todinha verdadeira e a gente entra no escopo do if? Quando é true e true. Então, nesse caso, o valida idade já retornou false. Se ele já retornou false, vocês concordam comigo que a gente não precisava fazer mais nada e poderia seguir em frente com o programa? Né? Poderia continuar o nosso algoritmo e fazer os próximos passos, correto? Só que quando a gente usa um e isolado, o que acontece? Toda a expressão ela é verificada e não apenas um lado. Por isso que eu falei para vocês que o EE ele é muito mais usado. Por quê? Porque o objetivo dele é esse. Ó. É esse comportamento que a gente quer nesse momento. Ó, tipo assim, a gente já viu aqui o seguinte, ó. A pessoa ela vai ter menos... Deixa eu trazer as nossas variáveis para cá, para perto do nosso programa, para ficar visual. Ó, a gente já viu que a pessoa ela tem menos de 18. Se ela tem menos de 18 e a nossa condição é um E, sai. A entrada ela já é proibida. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que colocar validando a idade da pessoa e depois entrada proibida no brinquedo. Vamos ver funcionando? Quando eu executo, quando dou run, olha o que acontece aqui, ó. Validando a idade da pessoa, ou seja, a gente entrou no método de validar a idade, só que como a idade já é menor que 18, acabou. A gente não precisa mais validar nada, correto? E é isso que é o EE nos entrega. Se eu deixar aqui só um E, é a mesma coisa. Quando eu executar agora, vai continuar dando false. Mas olha a diferença. Ó, continuou dando false, certo? A entrada ela continua sendo proibida, mas ele foi e entrou para validar a idade e também validou a altura, ou seja, nós já sabíamos que a idade não tinha dado certo. Se nós já sabíamos, podíamos ter continuado o nosso programa. Ah, Adriano, então por que eu não sempre uso o EE? Eu sempre uso o EE. Eu nunca precisei usar esse E comercial isolado, tá? Talvez alguém aí nos comentários, se você já usou, já precisou e quiser explicar para a gente qual cenário que você precisou usar o E isolado, comente aí, tá? Mas normalmente, se você está precisando que esse segundo método seja executado, esse E aqui não é das melhores práticas, tá? Para você fazer isso. Mas funcionalmente e na prova, é assim que a prova vai tentar te pegar. É essa pegadinha, tá certo? O ou, pessoal, é a mesma coisa. Ó. Eu vou só mudar aqui para o ou. Como é o ou isolado, o que vai acontecer? A expressão inteira também ela é avaliada. É exatamente assim que funciona. Entendeu? Diferentemente do primeiro, ó, se aqui a idade fosse maior, vamos voltar aqui para o EE. Né? Só para o E, na verdade.
Se aqui a gente viu que a idade ela já quebrou, então a gente vai validar o segundo, né? No EE, se esse cara aqui já quebrou, se ele já retornou false, já era, a gente já sabe que morreu. No OU é um pouquinho o contrário. Por quê? Porque o OU, a premissa dele é que uma das duas seja true. Então a gente inverte o nosso parâmetro de validação. No OU, se esse cara aqui já for verdadeiro, o que a gente quer que aconteça? Tudo já é verdadeiro, correto? A gente não precisa mais avaliar o segundo. Enquanto no E, se o primeiro é falso, a gente não precisaria mais avaliar os próximos. No OU é o contrário. Se o primeiro é verdadeiro, a gente não precisa mais avaliar os outros. Por quê? Porque ele já é verdadeiro. Então, ou ele só é falso se tudo for falso. Então, nesse caso aqui, ó, do ou, vai dar certo. Por quê? Porque a gente sabe que o segundo é verdadeiro. Só que o que a gente vai fazer? A gente vai inverter aqui para você ver funcionando. Então, aqui, ó, o primeiro é verdadeiro, tá? E a altura é que é false. Então, ó, no ou, se esse cara aqui é verdadeiro, o que deveria acontecer? A gente já ia passar para o próximo, tá? A gente entraria aqui na idade, ó. Entrou na idade, validando a idade da pessoa. É verdadeiro? É maior que 18? Sim. Então, já entra aqui e já executa o entrada permitida no brinquedo. Correto? Só que, como a gente só tem um ou, o que ele vai fazer? Ele também vai avaliar o outro lado da expressão. Tá? Ele vai tentar avaliar a segunda condição. E aí o que acontece? É falso, mas toda a expressão ela é verdadeira porque o primeiro é verdadeiro. Então, ele vai printar o validando idade, ele vai printar o validando altura e depois ele vai dizer que a entrada está permitida. E aí vamos executar. Opa, pronto, ó. Validando a idade da pessoa, validando a altura sem necessidade, porque a idade já tinha passado e nós estamos falando de um ou seja, bastaria que um dos dois lados fosse verdadeiro, tá? E por último ele coloca aqui entrada permitida no brinquedo, tá? Quando na verdade o que a gente queria? A gente queria isso aqui, ó. Mudando para o pipe, o que acontece? Ele vai entrar e validar a idade. A idade, ela é verdadeira? Sim. Então, não preciso mais validar o resto. Por que eu não preciso mais validar o resto? Porque nós estamos usando ou. E o ou, ele diz isso, olha, basta que um dos dois lados seja verdadeiro para que toda a condição seja considerada verdadeira. E agora o nosso programa funciona exatamente do jeito que a gente quer, do jeito que a gente espera. Tá? Ou seja, validou a idade é verdadeira, a entrada no brinquedo ela é permitida. Beleza, pessoal? Então, essa é a diferença do individual, tanto do E quanto do OR, tá? É que o isolado ele sempre vai validar todos os lados da expressão, enquanto o duplo, né, o E comercial e o pipe, se um dos dois lados quebrar ou der certo, dependendo do que você está usando, ele já nem continua com o resto da expressão. Ele só avalia a expressão inteira se a primeira condição do E for true ou se a primeira condição do OR for false. Caso contrário, ele já nem entra no escopo do if. Beleza? O nosso último operador lógico, eu confesso para vocês, eu nunca usei ele profissionalmente, mas ele provavelmente vai cair na prova, é esse cara aqui. Quando é que o short é verdadeiro, pessoal? É quando é true e false. E aqui ou quando é false e true. Tá? Aqui é e, né? True e true. True e true. True e true. E esse ou aqui, na verdade, eu fiz uma barra, né? Mas basicamente é a mesma coisa. Então, o short, ele é o exclusive or. Ou seja, um ou outro tem que ser verdadeiro, mas os dois não podem ser verdadeiros. Entendeu? E, obviamente, os dois não podem ser falsos. Tá? Então, um ou outro tem que ser true
Se o primeiro for true, o segundo tem que ser false. Se o primeiro for false, o segundo tem que ser true. Então, ó, essa situação ela é absurda, tá? Por isso que eu falei que é muito difícil a gente encontrar alguma coisa na vida real, mas pode ter algum tipo de sistema que eu nunca trabalhei, que eu desconheço, que o Shor pode fazer toda a diferença. Se tiver e você conhece, comenta aí abaixo também para a gente saber, tá? Então, basicamente, vamos lá. O que é o Shor, pessoal? Vamos lá. O Shor precisa que, se a idade for verdadeira, olha só, aí é diferente. Estamos falando o seguinte: se a pessoa tiver mais que 18 anos, obrigatoriamente ela tem que ter menos de 1,60 para ela poder entrar no brinquedo. Se a pessoa for mais alta que 1,60, obrigatoriamente ela tem que ter menos de 18 anos para poder entrar no brinquedo. Sim, é uma situação absurda, é um cenário maluco, né? No nosso cenário aqui, tá? Para o nosso negócio. E dentro de tudo que eu já trabalhei em banco, atualmente trabalho em telecom, trabalhei em secretaria de educação, né? Trabalhei em uma fábrica que fazia sistemas para escola. Eu nunca usei o exclusive or, tá certo? Então, é um cenário onde você precisa obrigatoriamente excluir um dos lados, ou seja, um dos lados tem que ser false e o outro obrigatoriamente tem que ser verdadeiro, tá? Tanto faz a ordem que você vai colocar o verdadeiro e o false, mas é isso, é true e false ou false e true, tá? Então, ó, agora a idade vai passar no nosso teste e a altura não, tá? E esse cara aqui, ele não tem esse aqui, tá? Ele não tem um olhinho, um sorrisinho, não. Ele é sempre só um, tá? Então, ó, se a gente mudar aqui o nosso operador por Shor, o que vai acontecer agora? A entrada ela vai ser permitida e sempre os dois métodos vão ser validados, tá? Por quê? Porque não tem o duplo, ou seja, e obrigatoriamente um lado exclui o outro, ou seja, se o primeiro for false, o segundo tem que ser true. Se o primeiro for true, o segundo tem que ser false. Então, sempre os dois, na verdade os dois não, eu estou resumindo a dois, mas dentro desse condicional de if pode ter várias condições, apesar de ser uma prática. Tá? Então, o que nós estamos falando aqui? Se um dos dois lados for true, um lado, independentemente do valor dele, o outro tem que ser o contrário. Então, sempre os dois têm que ser validados. Tá? Vamos ver funcionando. Aí a gente executa o nosso método. Vocês vão ver que tudo vai ser executado. A gente sabe que aqui vai dar true e aqui vai dar false, ou seja, a pessoa ela vai ser, a entrada ela é permitida, tá? Aí a gente vai mudar agora, tá? A pessoa vai ser de menor, só que ela vai ser mais alta que a permissão do brinquedo. E aí o que vai acontecer? A entrada também vai ser permitida, porque agora a primeira é false, mas a segunda é true, então a entrada é permitida. Então, uma pessoa que é de maior, ó, a pessoa ela é de maior, ou seja, ela tem mais de 18 anos e ela tem mais que 1,60, ela vai ser proibida, porque é isso que o Shor faz. Se um dos dois lados não excluir o outro, então a condicional toda ela é falsa, ó. A entrada ela é proibida. E a mesma coisa se os dois lados não cumprirem os requisitos, ou seja, se deu falso de um lado e deu falso de outro também, a nossa condição ela é falsa e aqui para o nosso programa a entrada ela é proibida. Então estudem, tá? Estudem esses 5 caras aqui, tá? Façam os testes de vocês, façam várias validações aqui em cima disso, tentem colocar mais de 2 condicionais e entender como funciona, porque isso aqui com certeza absoluta vai cair na prova, tá certo? E tem aí várias pegadinhas que podem ser feitas usando a combinação desses operadores lógicos, beleza? Nossa aula ficou um pouquinho grande, mas a gente precisava detalhar aí nos nossos operadores lógicos, tá? Para ficar entendível, porque na prova com certeza vai cair bastante. Beleza, pessoal? Então vamos estudar, atentem-se para esses detalhes aí dos operadores lógicos e, obviamente, como eu sempre falo para vocês, quando nós começarmos a fazer os simulados para a nossa prova, a gente vai começar a ver as situações
e pegar as questões em que esses caras aí serão cobrados na prova. E aí a gente volta a rever, eu explico para vocês com mais detalhes, com mais de duas condições, enfim, independentemente de como vai cair na prova, com certeza nós vamos voltar nesses assuntos e explorar ele muito mais. Beleza, galera? Então é isso. Mais uma vez, quero agradecer de coração por você ter assistido essa aula, por ter estado comigo até o momento. Não esquece de dar o feedback sobre o canal para mim, por favor. Aí embaixo na descrição do vídeo vão estar todas as minhas redes sociais. Não fique acanhado, pode entrar lá, entrar em contato comigo, me adicionar em tudo que é lugar. Não se preocupe, eu aceito todo mundo e na medida do possível eu vou respondendo todo mundo que entra em contato. Beleza, galera? Então, muito obrigado mais uma vez, de coração. Vocês são demais e até a próxima.